E aí, queridos, eu sou o Paulo Silva, estou de volta com mais um conteúdo de muito valor para você que busca se desenvolver. Esse é o nosso segundo episódio da nova temporada e é orientado ao futuro. Nós vamos falar de uma forma muito simples e didática sobre temas como inteligência artificial, sobre o uso de dados e como eles se conectam com a estratégia e como uma das maiores empresas do mundo tem enxergado o futuro da mobilidade. Os convidados de hoje desembarcaram da Califórnia, sede desse gigante mundial que eles visitaram. Vocês vão saber já já que empresa é essa que essas duas feras que estão comigo hoje foram visitar. Temos a honra de receber Marcelo Dantas e Francisco Bezerra. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Paulo. Acho que a honra é nossa aqui. Muito prazer e bom estar aqui. Boa. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Uma honra estar aqui, podendo compartilhar essa experiência com vocês. Dantas, conta pra gente qual é a área que você lidera, qual é a responsabilidade que você tem lá, quantos anos de companhia você tem e já aproveita para fazer sua audiodescrição. Bom, eu sou Marcelo Dantas, tenho 40 anos, um pouco mais de 4 anos de Localiza. Hoje sou responsável no RAC pelos segmentos de pessoa física, jurídica ou corporate, todas as receitas auxiliares, pelo Localiza Fast, retirada digital, por toda a gestão dos canais indiretos, como OTA, brokers, geração de volumes para o outbound e inbound dos clientes estrangeiros que viajam para fora do Brasil. Para minha audiodescrição, eu sou branco, de cabelos pretos, estou de calça jeans escura e uma camisa social branca. Esse sotaque aí precisa dizer de onde é ou fica fácil descobrir? Não, é salteropolitano, eu sou de Salvador, é natural de Salvador. Legal. Chico, aproveita para contar qual a responsabilidade da sua área, quantos anos de companhia você tem. Aproveita para fazer também sua audiodescrição. Bom, como você já deu spoiler, né? Eu sou o Chico, algumas pessoas acham que eu sou o Francisco, mas eu sou o Chico. Eu tenho 37 anos, eu tô na Localiza há quase 3 anos, um pouco menos que o Marcelo aqui. Hoje eu sou responsável por uma área de transformação e estratégia, que é uma área que visa alguns projetos específicos aqui dentro da empresa. Sou natural de Cuiabá, né? Não sei se o sotaque entrega, né? O sotaque de Cuiabá não é muito conhecido. E hoje a minha audiodescrição eu sou branco, cabelo preto, tenho algumas tatuagens pelo corpo, não tantas quanto o Paulo, mas tem algumas. Tô de calça jeans e camiseta preta. Legal. Eu tenho 13 anos de companhia, sou um homem branco, tenho algumas tatuagens pelo corpo, uso óculos, tô de camisa cinza e calça preta. A Localiza é uma das maiores empresas de mobilidade do mundo e uma das ações que nos coloca nessa condição é um investimento nas pessoas. A Universidade Localiza é um exemplo. Um outro exemplo de investimento em pessoas que a Localiza adota é o de expor os nossos líderes a ambientes inovadores com outras empresas e pessoas mundialmente conhecidas para que a gente possa continuar construindo o futuro da mobilidade. Afinal, é junto dos bons que a gente fica melhor. Os temas que a gente vai abordar hoje são resultados de uma imersão na Google, em São Francisco, feita pelo Chico e pelo Dantas. Chico, traz um contexto pra gente de como que foi esse summit, quem mais esteve lá com vocês? Legal. Obrigado, Paulo. Acho que é importante dar esse contexto mesmo. É como você falou, né? A Localiza tem esses programas, a Universidade Localiza tem esses programas de investir na formação, né, de toda a liderança, de todo o time. E esse foi a primeira vez que a gente fez esse programa em específico. A gente passou uma semana em São Francisco, na Califórnia. Era um grupo muito maior do que eu e o Marcelo estamos representando aqui. A gente está falando de 10 diretores que foram de várias áreas de negócio. E a gente conseguiu ter todas as visões lá. E nessa semana a gente teve a oportunidade de entrar muito a fundo com o Google em alguns temas, né, que são mais estratégicos para ele agora, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, não quero dar muito spoiler agora. E também teve a oportunidade de participar de algumas sessões com a turma de Stanford, né? A gente teve algumas sessões bem específicas para a Localiza, que a gente já teve até algumas sessões aqui, né, na nossa temporada aqui do podcast, que também foram muito, muito bacanas para a formação da gente aqui, né? Não sei se, Marcelo, deixei de falar alguma coisa. Acho que foi isso mesmo, acho que foram 10 diretores escolhidos, né? Pô, ficou honrado também por ter sido selecionado nessa primeira leva, nesse MVP dessa expedição para o Google aí, para Vale do Silício. Foi bacana em vários aspectos. Acho que primeiro uma oportunidade única da gente, nós 10, estarmos juntos durante quase uma semana,
num país diferente, tendo que passar por diversas situações pequenas do dia a dia, como desde estudar juntos a sair para resolver problemas de hotel e outras situações específicas que aconteceram lá, mas que no final das contas foram super importantes para o aumento da relação entre nós, o aumento da uma geração de confiança super positiva e também, né, nos aproximar. Então, Legal. hoje, um dos benefícios, acho que a Ju e o Trufo falaram muito disso, acho que um benefício maravilhoso dessa viagem foi também a união desse grupo que ficou mais forte, e hoje se conhece um pouco mais e nos permite trocar boas práticas no dia a dia também, além, claro, de tudo que a gente aprendeu no Google, né? Legal. Se vocês puderem resumir em 4 tópicos para a gente abordar com mais profundidade aqui, quais seriam esses temas que vocês experimentaram e vivenciaram lá? Legal. A gente separou aqui 4 tópicos, de fato, que eu acho que representa bem as sessões, as principais sessões que a gente teve lá, né? Então, um dos principais tópicos, e acho que a gente deveria provavelmente começar por ele, é o tópico da cultura, né? Então, a gente quer falar um pouco de o que a gente aprendeu intencionalmente sobre a cultura do Google, e como que o Google se torna essa empresa e incentiva essa cultura de crescimento exponencial, né? O Google não está aqui de brincadeira, a gente já viu o que eles fazem, e como que eles realmente colocam as ações deles dentro da empresa atrás disso, né? Um segundo tópico que, assim, até me impressionou bastante, provavelmente impressionou você também, né, Marcelo, que a gente falou o tempo inteiro disso quando estava lá, é a inteligência artificial, né? Eles chamam de AI lá, né? AI Legal. o tempo inteiro. Porque é o quanto que eu, pelo menos até ir lá, não estava tão ciente de tudo que está acontecendo, né? E pra gente parece que é uma coisa nova, inteligência artificial, mas vocês vão ver que o Google já está investindo, o Google e todas as outras grandes empresas de tecnologia estão investindo nisso há muitos anos já, né? E isso me impressionou bastante. A gente vai falar também um pouco sobre estratégias de empresas orientadas a dados, né? Então, como que você usa o dado para realmente criar valor para uma empresa, né? Porque dado pelo dado, ele não tem muito valor, né? Mas como que a gente usa os dados para criar valor e para realmente mover as ações de uma empresa? E por último, e acho que não menos importante, né? Temos um especialista aqui também no assunto. A gente vai falar o que a gente viu sobre o futuro da mobilidade, né? Tem algumas coisas que são muito aplicáveis até na nossa realidade, e tem algumas tendências que a gente acredita que vão se materializar muito rápido, né? E a gente teve algumas experiências ali que a gente vai compartilhar com vocês também. Legal. Dantas, teve algo que te surpreendeu quando o tema foi cultura? Ah, com certeza, né? Hoje a Google, ela é uma das Big Techs, né? As 4 Big Techs são as grandes empresas de tecnologias que em alguns lugares até chamam de um novo poder, né? Porque elas são tão fortes, tão influentes mundialmente, globalmente, em várias etapas da vida dos clientes, dos usuários, dos clientes, que é transformador o poder que elas possuem, né? Então acho que primeiro esse é um aspecto super positivo, é uma das empresas mais valiosas do mundo. Acho que hoje vale 1,7 trilhões de dólares, né? Acho que, se eu não me engano, está em terceiro. E a Google até recentemente, o Google era a empresa de um buscador, né, que decidiu se reposicionar como um grande grupo, que se tornou chama em inglês Alphabet, de alfabeto, né? E a visão do Google é se tornar o grande repositório de informações do mundo, de todos os tipos de informações, e ajudar a organizar isso da melhor maneira possível e distribuir isso de uma maneira eficiente, fácil, para todos, para todo mundo, através de smartphones, acesso à internet, notebooks e computadores, etc. E ela tem feito um trabalho esplêndido nisso. Acho que quem aqui nunca usou o Google, né? E o mais interessante é quando você olha o que ela está construindo. Ela, primeiro, continua tendo a visão de que o Google se torne a grande ferramenta de acesso, né? E ela faz isso com maestria, tentando se reinventar sempre e usando cada vez mais AI, né? Inteligência artificial, como o Chico falou. Ela tem feito um movimento para poder criar outras empresas. Então ela criou empresas da Waymo, que é o carro autônomo que dirige sozinho, que a gente teve a oportunidade de enxergar lá. Ela também criou a Calico, que é uma empresa focada em aumento da longevidade de vida da humanidade. Então ela quer, de fato quer que os humanos vivam mais, mas não só isso, né? Vivam melhor. Então ela tem diversas descobertas incríveis que têm ajudado
a plantar sementes que podem ser muito frutíferas no futuro. E também, né, isso eu estou dando alguns exemplos aqui, achar a tal do Google X, né, de X, e por que o X, né, é o X do 10, né, em romano, que a visão e a cultura dela é que todas as grandes transformações precisam mirar em ter um impacto gigantesco na sociedade e pro bem, né, e que esse impacto multiplique tudo por 10. Então eles pensam sempre em 10 vezes, 100 vezes. Então isso é um potencial poderoso, que eles raramente estão buscando melhorias incrementais. Legal. Eles querem melhorias absurdamente transformadoras que tragam benefícios para a sociedade, que elas economizem tempo, seja pelo Waze, que você aprendeu a economizar trânsito, seja pelo próprio Bard do ChatGPT, concorrente do ChatGPT, que eventualmente você consegue hoje, é uma tecnologia disponível e acessível a todos, que pode permitir ganhar produtividade no dia a dia, buscar informações de maneira mais precisa, revisar textos, criar histórias e um número de outras coisas que o Chico vai falar. Mas, além disso, né, ela entende como é importante investir em gente. Porque uma empresa de software, ela basicamente é formada de gente. Esse é o grande custo dela, sem falar na infraestrutura de hardware e servidores, etc. Então ela é uma empresa formada de gente. Então ela está sempre buscando contratar os melhores talentos, as mentes mais brilhantes do mundo, para ajudar, trazer para o Google, para poder ajudar a inventar o futuro e dedicar isso de maneira tranquila. Então, aproximadamente 30% a 40% da força de trabalho do Google é dedicada a pensar no futuro, sem metas de curtíssimo prazo que permitem a gente desviar o foco. E também, apesar disso, um grande aprendizado lá falou: inovação é dizer não 1000 vezes. Legal. Saber escolher as prioridades, saber escolher o foco, saber escolher o que eles vão investir é algo super importante na inovação para poder conseguir ter uma missão bem feita. E dizer não, né, é uma dualidade com o que a gente fala de testar muito. Sim. Então, achar o equilíbrio de testar bastante, mas testar com equilíbrio, sabendo dizer não para alguns temas, é super importante. E toda essa cultura é embasada pelo que o Chico já falou já de dados, né? Todos os testes, todas as escolhas, todas as apostas são feitas baseadas em insights poderosíssimos que o próprio Google consegue achar internamente. E isso gera um ciclo muito positivo de, tenho dados, tenho informação, tenho caminhos, e aí a partir daí eles decidem novas apostas e assim sucessivamente. Eu acho muito legal esse tema que você estava falando, justamente da inovação, né? Porque é que nem você falou, né? Até contra-intuitivo, né? Assim, a inovação é dizer não, né? Assim, você não pensa que alguém, ou principal, assim, uma das empresas mais inovadoras do mundo, eles começam a falar assim, não, inovação é dizer não, né? A inovação, na verdade, para eles, é achar onde estão as oportunidades de 10x, falar, para essas a gente vai dizer sim, e para essas a gente vai colocar recursos, a gente vai ser intencional, a gente vai testar, a gente vai tentar fazer o máximo possível. Mas não é porque a gente tem a capacidade de testar tudo e de tentar fazer tudo que a gente vai tentar fazer tudo. A gente tem que, de alguma maneira, conseguir rapidamente descobrir o que vale a pena gastar tempo ou não, o que tem potencial, né? E aí é pensamento de longo prazo, né? Que o Marcelo falou um pouco. E nessas coisas, sim, você ir com tudo. Mas para as outras coisas, você tem que conseguir falar não, né? E isso já não é mega intuitivo quando você pensa em inovação. Isso foi um grande aprendizado que a gente teve lá. Acho que até inteligência artificial, né? O AI, é um caso disso, né? Eles estavam investindo, tinham certeza que isso era o futuro, eles acreditam muito que a inteligência artificial virou o futuro, esse futuro chegou, né? Só que eles estão investindo há anos. E por que de repente ficou tão disseminado, né? Porque a OpenAI, que era um concorrente da uma investida da Microsoft, conseguiu criar um produto, que é o ChatGPT, que permitiu, de uma maneira rápida, ter um acesso e uma disseminação pela facilidade de respostas absurda. E isso trouxe um toque de acordar ali, um alarme, e falou, poxa, agora a gente precisa acelerar isso, produtizar isso e realmente criar um competidor para poder fazer com que a gente... E rapidamente eles reagiram, criaram várias ferramentas, criaram Bard, recentemente lançaram uma outra
tecnologia, que é um bar de 2.0, que ele, em alguns técnicos especialistas até falam que passou o ChatGPT. Então é benéfico essa concorrência, essa competição, mas deu certo porque a gente estava investindo e insistindo, como a gente tem falado aqui, eu e Chico, há uns 10 anos no mínimo, ou mais, e construindo todo o arcabouço, estrutura e infraestrutura para quando o momento chegasse, Sim. eles estivessem prontos para fazer essa virada. O que eu acho interessante no exemplo como esse é que, assim, não dá para qualquer empresa entender que, pô, será que é simplesmente falar não para algumas coisas e seguir com outras? Se a empresa não tiver essa cultura de conseguir se preparar para, cara, eu preciso estar realmente focado com alguns drivers estratégicos, já os identifiquei, e agora eu preciso trabalhar internamente para que essa macroestratégia ela funcione. O que a gente costuma ver em alguns momentos é que as empresas querem copiar os grandes players mundiais, mas que estão pouco preparados para isso. Quais são as conexões que vocês fazem envolvendo a cultura da Google, do ecossistema que envolveu a Google, com o que a gente vivencia aqui hoje na Localiza? O que vocês podem trazer de similaridades? Acho que a gente tem vindo... Acho que você vai falar um pouco disso, né, Chico? Mas acho que está claro que, primeiro, a gente tem cada vez mais aprender através do cliente. Então, o Google faz isso. O Google tem uma capacidade de entender dados assim como ninguém. Vi um case lá, super interessante, de um vídeo, de uma propaganda que eles fizeram para uma empresa que era próximo do Natal, e aí apareceu alguns cachorros ao longo da propaganda. E aí era um cachorro de várias raças. Só que eles perceberam, por detalhes técnicos de quando as pessoas comentavam mais, quando as pessoas paravam e voltavam, que daquelas raças, o Pug era a raça melhor escolhida e que as pessoas mais adoravam. Eles perceberam pela medição da reação das pessoas usando inteligência artificial. Falaram assim, olha, que estranho, você pega esses vídeos e de repente tem um pico de reação positiva, mas por que tem um pico? Aí eles pegam e colocam os dados, né? Falam assim, olha, em que momento tem um pico de reação positiva? Era quando o Pug aparecia. Olha só. Aí eles refizeram o material e tinha Pug pra tudo que é lado. E cresceu 50% o volume de sessões. Então, rapidamente eles ajustaram e fizeram. Então, assim, esse é um exemplo pequeno de uma propaganda, eu nem lembro exatamente agora qual foi a marca, mas o importante é como eles usaram o nível de domínio, sim, de acompanhamento do que está acontecendo e como você está reagindo é incrível. É de uma profundidade que às vezes a gente não tem ideia, né? Pois é. E reagir rápido. E ajustar. Eles poderiam ter falado, pô, foi um sucesso, Pug foi um sucesso. Na próxima vez a gente considera o Pug de uma maneira mais. Não. Fizeram a propaganda só colocando o Pug para ver o efeito. Então, acho que essa dinâmica para pequenas coisas, ela também é um aspecto da cultura que a gente tem feito no Localiza, que é olhar para a performance do app, quando a gente ajusta o preço, quando a gente coloca um adicional, quando a gente aloja uma marcação. Em seminovos, imagino que tem a mesma dinâmica. Eu acho que tudo como que performa, né? O ponto aqui acho que tem muita similaridade. Assim, são duas empresas muito grandes, líderes dos seus mercados e etc. E tem essa visão e essa missão genuína de construir a partir do cliente para o cliente, né? Então, quando a gente fala de várias coisas que eles fazem lá, e eu quero dar um pouco mais de detalhe disso com o tempo, mas assim, o quanto que é importante você aprender a escutar o cliente, né? E a partir de... o que eles fizeram nesse exemplo do Pug é isso, né? Eles poderiam ter feito a propaganda de qualquer maneira, mas eles falam assim, não, eu tô escutando, eu tô lendo de alguma maneira, né? Meu cliente direto ou indiretamente, que esse é o jeito que ele quer ser captado. E eu acho que a gente tenta fazer isso aqui de diversas maneiras também. Você estava citando alguns exemplos no app, no site, em todas as nossas interações. Eu acho que quando você tem a escala que essas empresas têm, e você é líder de mercado, principalmente referência, você tem essa responsabilidade de escutar muito o cliente e você construir a partir dele, né? Eu acho que a gente está fazendo isso muito bem, eu acho que o Google é um exemplo de fazer isso também, e acho que é uma similaridade boa que a gente tem com eles, né? Essa escuta do cliente, a partir do momento em que você entende a necessidade que às vezes ele ainda nem de forma explícita trouxe. A questão do exemplo do Pug é essa. A galera adorou ver o Pug, mas quem trouxe esse insight? Quem externalizou isso?
não houve essa... Se você essa perguntasse, ninguém responderia Exato. isso, entendeu? Mas quando você tá prestando atenção, você vê as entrelinhas Exato. e você consegue fazer, exatamente. Esse é um dos pontos positivos que a gente vê com o avanço da tecnologia de inteligência artificial, né? Exatamente. Sobre inteligência artificial, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Como que vocês viram que o Google tem vivenciado essa experiência? Legal. Essa eu acho que é um tema, assim, super importante. Acho que se a gente for sair com uma mensagem super importante aqui desse podcast para todo mundo que tá vendo e ouvindo a gente, inteligência artificial é uma realidade. Está acontecendo e é provavelmente a maior revolução que a gente está vendo desde a invenção do smartphone, né? Legal. Então eles falaram muito sobre, olha, teve grandes momentos de evolução rápida na sociedade recente, né? A gente fala sobre a internet alguns anos atrás, depois veio o smartphone e aí todo mundo estava conectado. A inteligência artificial é esse, entendeu? E a expectativa é que, diferentemente do que aconteceu na internet, que as pessoas foram vendo e começaram a se adaptar, o smartphone também foi evoluindo com o tempo, porque era um hardware e etc, né? Era um bem físico. Na inteligência artificial, a expectativa é que seja muito rápido. Então, do dia pra noite, as coisas vão começar a mudar. Não quer dizer que começou agora, como o Marcelo falou. Sim. Né, a gente sabe, a gente aprendeu lá que, por exemplo, pro Google, eles já estão investindo nisso, eles já têm um departamento só disso há 7 anos. 7 anos atrás, em 2017, eles já tinham um departamento focado em inteligência artificial, né? Acho que a maior diferença, porque ela se tornou muito mais perceptível agora, é que, né, o ChatGPT da OpenAI, eles fizeram uma estratégia um pouco diferente. Então, onde que eles investiram mais que o Google? Eles investiram mais que o Google em criar uma interface em que qualquer pessoa pudesse interagir. E é legal pra caramba, né? Acho que imagina, a maioria aqui já deve ter testado ali o ChatGPT, feito perguntas e brincado com aquilo lá, e é muito legal. A visão do Google é um pouco diferente, né? Ela era um pouco diferente. Agora até eles estão correndo atrás com o Bard para tentar ganhar terreno. Mas a visão deles a inteligência artificial, ela veio para suportar o trabalho humano. O trabalho humano, ele continua sendo essencial. E o que a gente tem de único não vai mudar, certo? Ele continua sendo essencial e ele é cada vez mais importante. Mas a inteligência artificial deveria estar suportando a gente a realizar as atividades do dia a dia. E tem vários exemplos de como que eles fazem isso. Por exemplo, em 2018, né, já um tempo atrás, antes da pandemia, ou seja, parece que foi muito tempo atrás, eles já tinham inteligência artificial, por exemplo, naquela nossa... Sabe quando você vai escrever um e-mail e ele completa a sua frase? Okay. Isso é inteligência artificial. E já estava funcionando lá. Mas é o jeito deles de agir, né? Eles agem mais na entrelinha, né? Organizando as coisas pra gente ter uma vida melhor. E já estava funcionando, já estava lá e a gente nem reparava que era inteligência artificial funcionando. E tem vários outros exemplos. Agora, obviamente, o tema está muito mais avançado, né? Então, acho que eles... acho que o Marcelo até entende mais que eu disso. Não sei quão mais avançado está o Bard, por exemplo, que é a inteligência artificial deles de... generativa, né, de conversar, mas, por exemplo, eles têm algumas, tem um Google Imagem, que chama Imagem com N no final, que você descreve o que você quer e ele cria uma imagem pra você. Meu time já usou isso aqui na Localiza, sabe, a gente tava lá assim, temos que criar uma história engraçada, porque assim, a gente tinha que, ia fazer um slide de uma comemoração de promoções, e aí tinha uma tabela de nomes, eu falei assim, nossa gente, mas, né, promoção, podia ser mais legal, podia ter alguma coisa aqui, né, um balão, alguma coisa assim. E aí o time falou, vamos testar. E aí entraram nesse negócio e escreveram assim, eu queria ver um Fusca verde com uma pessoa dentro com balões. E de repente a gente tinha um Fusca verde que representa a Localiza com um monte de balõezinhos em tipo 2 minutos, né? 2 minutos, né? Não tinha um, né? A gente tinha várias opções de estilos diferentes de imagem pra usar. Pra você escolher. E o time tá usando. Então essa imagem é um exemplo dessa. Tem uma que eu nunca vi, assim, nunca testei, mas uma para fazer música. Então você descreve meio que como que tá seu sentimento. Eu queria uma música que representasse isso e ela vai lá e faz uma música pra você. O que mais me impressionou quando a gente viu lá, não sei se você vai lembrar, o filme. Eles descreveram um filme. Eu queria um filme, acho que era um dinossauro voando, lembra? Era um dinossauro voando em Nova York, uma coisa assim, sabe? E aí eles descreveram, mostraram um prompt pra gente, depois a gente pode explicar o que é o prompt. Mostraram a descrição do prompt e de repente tinha um dinossauro voando em Nova York. A imagem criada... tem algumas falhas ainda, né? Ali mesmo eles mostraram que era um protótipo, mas foi um dos vários exemplos que eles deram. Então, assim, né, voltando para sua pergunta, da inteligência artificial, gente, é uma realidade, vai acontecer. A visão vai acontecer não, né? Está acontecendo, como aqui nesse momento já está acontecendo. E a visão do Google é que isso aqui deveria ajudar a gente a fazer melhor as nossas atividades. Melhorar a produtividade, melhorar
é gastar tempo nas coisas que nos tornam único, né? E conseguir liberar tempo dessas coisas que uma máquina consegue fazer pra gente. Então, isso é uma realidade que acho que vai ser muito impactante e eu acho que vai ser muito mais rápido do que foi a internet, do que foi o smartphone até agora. Né? Acho que para complementar esse ponto, né, tem muita gente que tudo que é muito novo e transformador, as pessoas ficam com receio. Mas acho que a mensagem aqui é uma mensagem de esperança e positiva, que a inteligência artificial, o AI, vai trazer mais abundância de acesso à informação, vai reduzir a dispersão de acesso ao conhecimento, então mais pessoas vão ter mais acesso ao conhecimento, então vai ficar cada vez mais isonômico, né, entre as pessoas. Ele vai melhorar muito a vida das pessoas, porque ele vai trazer produtividade para o trabalho, vai fazer com que as pessoas cada vez mais trabalhem com a essência do ser humano, com a essência criativa, de relações humanas, coisas que a máquina ainda não consegue copiar. Vai deixar nosso trabalho mais leve, porque vai reduzir o operacional. E quem está preocupado com o emprego, gente, eu falo, poxa, olha para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais avançado em tecnologia do mundo, e com tudo isso acontecendo, ele continua ainda navegando em pleno emprego, taxa de desempregos recorde de 70 anos, conseguindo cada vez mais criar mais empregos do que eventualmente eles substituem, tá? Então a mensagem é super positiva e ela deve trazer bastante qualidade de vida e avanços tecnológicos e conquistas para os indivíduos e para a humanidade. Legal. Esse contexto transformacional, o ideal é que a gente abrace a transformação, né? Abrace, se prepare, possa aproveitar o melhor dela. Chico, você trouxe um ponto que a inteligência artificial ela veio para suportar o que a gente faz, a forma como a gente faz. E aí você comentou sobre o prompt. O prompt nada mais é do que um comando que é executado para que a inteligência artificial siga o script que ela tem por trás e te entregue, te faça uma devolutiva. E o Dantas também trouxe uma condição de a inteligência artificial tende a aproveitar muito a parte humana de criatividade e outras skills que realmente só nós seres humanos temos. Qual é a importância da gente trabalhar num bom prompt? O que a gente tem que ter em mente quando a gente for pensar assim, o que eu quero que o Bard ou o ChatGPT me devolva aqui, o que eu preciso alimentá-lo para que ele me traga essa informação? Legal. Esse ponto também ele é bem relevante, que é o seguinte, né? Nesse contexto onde a inteligência artificial ela é um suporte, né? Ele é uma ajuda a você fazer o seu trabalho, essa ajuda ela vai ser tão boa quanto ela entender o que ela tem que fazer. Basicamente isso, né? Então a inteligência artificial é isso, é uma inteligência. E aí você tem alguns pilares que ditam o quão bom vai ser aquela ajuda. Então quais são os pilares que você tem que pensar? Primeiro, quão boa ela é, o algoritmo né? Então não tem um só. Não é que tem uma inteligência artificial. O Google tem o deles, a OpenAI tem a deles, né? E outras empresas, cada um está fazendo a sua. Sim. Certo? É uma corrida, né? E eles estão desenvolvendo em paralelo, obviamente um aprende com o outro, mas é uma corrida. E eventualmente vai ter uma que é melhor que a outra. Né? A gente não sabe exatamente qual vai ser, vai ter uma que é melhor que a outra, mas esse é um pilar. Tem outro pilar que é não só a capacidade dela aprender, mas que tipo de informação que ela possui. Certo? Então, isso vai virar, você ensinar a sua inteligência artificial, vira uma vantagem competitiva. Legal. Então, o que vai acontecer? As empresas vão ter os seus assistentes. A gente já tem, né, aqui na Localiza, um assistente nosso. Obviamente, ainda, como todas as empresas, ainda estamos no começo, estamos aprendendo como usar. Mas a verdade é que, assim, esse assistente, ele tem que aprender sobre a nossa empresa. Certo? Ele tem que aprender como são os nossos fluxos, como que funcionam nossos clientes, etc. Ele vai se alimentar dos nossos dados para aprender. Né? E aí você vai ter uma inteligência que tem um certo conhecimento, certo? Agora, como que ela vai te trazer uma solução ou trazer uma sugestão? Aí é o prompt, né? O prompt é o script, é como você pede, né? É aquela coisa assim, se você chegar, sei lá, numa padaria e pedir uma coisa que não faz sentido, você vai receber uma coisa que não faz sentido. Sim. Se você chegar para inteligência artificial e pedir uma coisa que não faz sentido, ou direcionar errado, também vai vir uma coisa que não faz sentido. Eu dei o exemplo aqui que o meu time aqui usou para fazer uma imagem, certo? Se eles não tivessem descrito bem a imagem, não ia vir uma imagem que a gente ia conseguir usar, né? Então, esse ponto aqui não só de um lado você vai ter a ferramenta, né, que vai aprender, mas a gente vai ter que aprender a usar, certo? E é difícil. Eu tenho tentado
Algumas vezes eu tento falar para assim, resume isso aqui, etc e tal, às vezes não me entende direito. Uhum. Então, assim, claramente a gente também vai ter um papel aqui de evoluir e aprender com isso, entendeu? Mas é uma parte essencial. É como se, assim, se a gente não for bom em passar e pedir, ela também não vai ser boa em devolver, né? E aí esse é um aprendizado que a gente vai ter que ter e, de novo, que nos torna único, né? Sim. Aquela inteligência artificial nunca saberia que aquela imagem era importante. Quem sabia eram as pessoas que estavam pedindo para ela que aquela imagem funcionaria, entendeu? Na comunicação. Legal. Pessoal, é incrível a capacidade que a AI tem, né? Eles devem ter um acesso a uma base gigantesca de dados. Vocês veem algum risco das empresas se perderem no meio de tantos dados? Não saberem para onde ir, o que fazer? Existe esse risco? É real? Muito legal, assim. A gente falou de duas coisas aqui já, né, que são coisas que marcaram muito, né, a cultura do 10x, né, e do dizer não, né, a cultura de dizer não para a inovação, que a inteligência artificial é algo que está acontecendo e a gente deveria entender como participar dessa transformação. E aí um outro ponto, né, é super importante, esse tema de o que são os dados, né, para que servem os dados. Acho que a gente, principalmente nos últimos anos, todas as empresas passaram de uma situação onde dados eram mais escassos, né? E quem possuía os dados possuía, de alguma maneira, o poder, né? Eu escutei uma frase uma vez que era: os dados são o novo petróleo, né? Isso é muito falado. Mas aí você vai no Google e você entende com eles que hoje em dia a gente tá numa situação um pouco avançada disso, né? Que assim, não basta mais ter dados, entendeu? Você tem que saber usar os dados, você tem que saber... E aí, a frase que eu acho que é muito importante que eles falam você tem que saber criar valor dos dados, certo? Você tem que conseguir extrair valor e gerar valor a partir dos dados. Então, o dado pelo dado agora não é mais nada. É igual, o petróleo pelo petróleo não é nada. Mas se aquilo vira combustível, e você consegue mover uma máquina, mover um avião, etc., aí você gera valor. Se o dado vira informação... Exatamente. E você consegue usar. E aí, eu acho que tem um conhecimento muito importante. A gente teve o prazer de conhecer o responsável pela estratégia de dados do Google, né? Ele até deu um livro pra gente, a gente não tá com o livro aqui. Ele até deu um livro pra gente, Neil, o nome dele. Neil Hoyne, e o livro chama Converted, né? Conversão. E ele trouxe pra gente essa visão de que a gente tem que ser muito cauteloso com dados, né? O que é ser cauteloso com dados? É não se afogar nos dados. Legal. Atualmente, o ponto é esse, a gente não pode mais se afogar nos dados. A gente saiu do mundo onde não tinham tantos dados, para agora tem dado demais, né? E agora a gente tem que aprender a usar os dados em nosso benefício. Porque um dado a mais não necessariamente gera valor. E é a mesma coisa, obviamente, para a inteligência artificial que a gente estava falando agora, mas acho que a grande mensagem aqui sobre essa estratégia de dados é falar, hoje em dia a gente já não está no mundo onde quanto mais dado, melhor. O dado correto é bom. Legal. Certo? E como que você tira, e como que você descobre qual que é o dado correto? Né? E é uma coisa que eu acho que várias empresas têm para evoluir nesse sentido, que é você se perguntar antes de você sair coletando dados, né? A gente tem muito essa sede de não quero mais informação, quero coletar isso aqui, quero saber tudo que o cara faz na jornada, etc e tal. E a provocação dele é um pouco inversa. Ele fala assim, não, primeiro você começa com uma hipótese, certo? Você começa com uma hipótese de que talvez o meu cliente queira tal coisa, né? Talvez o mercado esteja indo por esse caminho, talvez essa experiência seja melhor que a outra. Depois que você tem uma hipótese, então de novo você começa tudo pela hipótese, a gente fala muito isso aqui na Localiza, né? Começa, qual que é a hipótese que você quer testar? E qual que é a hipótese que vale a pena testar? Né? Não é qual que é a hipótese que você quer testar, mas qual que vale a pena testar, qual que tem potencial. É porque tem que perguntar, vou fazer alguma, se ela der certo, tem valor? Exatamente. Aí o segundo ponto é esse, tá bom, então eu acredito que a hipótese tem mérito. Aí eu vou pro segundo ponto, quais dados eu preciso para testar essa hipótese, né? Quais são os dados específicos que eu preciso? Não é vou coletar tudo e vou ver o que eu uso. Quais são os dados específicos que eu preciso para coletar aquela hipótese? E em várias vezes vai ter a dúvida o dado existe? Se não existe, eu consigo gerar dados para provar essa hipótese? Certo? E eu acho que aí boa parte das pessoas parariam aí, entendeu? Ele fala assim, não, se eu tenho uma hipótese, eu tenho dados, vamos testar. E aí acho que é a grande diferença, que é o que o Marcelo tá falando agora. Eles falam, não, você tem que ir mais uma derivada. Tem que ir mais uma derivada que e se eu tenho uma hipótese boa, eu tenho dado, e eu consigo esse dado, quando eu receber esse dado, eu vou fazer alguma coisa com esse dado? Eu vou tomar alguma ação? Porque se você não vai tomar ação, então não tem por que medir. Sim. Certo? Se aquilo ali não vai te mover para algum lugar,
E você, antes de sair medindo, você decide se você vai conseguir tomar uma ação ou não. Você faz um exercício, fala assim, ó, bom, então eu vou medir, eu tenho uma hipótese, minha hipótese pode ser A, ou pode ser B, ou pode ser C. Se for A, eu vou fazer tal coisa, se for B, eu vou fazer tal coisa, se for C, eu vou fazer tal coisa. Ah, não, se for A ou B ou C não faz diferença nenhuma, então não sei por que você vai medir, entendeu? E aí volta aquele ponto do dizer não várias vezes. Assim, é muito tentador pra gente, ainda mais uma empresa que tem bastante viés tecnológico como a nossa, de querer ver muitos dados. Sim. E aí é a história de, mas qual que é o tempo que vale a pena ser gasto? Qual que é o dado que vale a pena ser lido, né? E como que você consegue esse dado? Eu acho que é um ponto que que pra mim também foi muito impactante, né? Essa terceira mensagem, que não é quanto mais dado melhor, mas o dado certo é bom. Não posso chamar, trick, não, Traiçoeiros. Traiçoeiros. Os dados podem ser traiçoeiros. Então, se você não souber a forma correta de usar os dados, você vai entrar com um viés, Ok. já querendo achar a resposta que você quer ter. Então, e dependendo da maneira como você organiza os dados, é fácil achar Sim. a resposta que você quer. Então, o Neil falou muito de como é que você isola o efeito do viés. Então, você tem que saber quais são os dados positivos e os dados negativos, que são, né, imparcialidade, positivo e negativo, para as respostas. Tem que ter possibilidades fáceis de ter os dois lados, para que aí você consiga entrar e não depois do resultado você querer achar a resposta. Esse é um detalhe super importante em que evita grandes empresas tomarem decisões erradas, evitando o viés da confirmação. Eu vou pegar o dado para confirmar a hipótese que eu quero. Então, assim, isolar o viés é um exercício também de cultura da Google que e acho que a gente vale a pena refletir internamente também, que é super importante. Ele até deu um exemplo que eu lembrei que ele deu sobre isso, exatamente sobre o viés, né? Ele falou com um cliente deles, a rede hotel, Hotel Hits. Ele fala assim, a gente queria saber aonde podia melhorar, certo? Sim. É uma hipótese de que nem tudo que a gente faz é perfeito, a gente tem que ouvir o nosso cliente e entender onde temos oportunidade de melhoria. Acho que isso serve pra gente também, serve pra qualquer empresa que estiver escutando aqui esse podcast. Então, vamos perguntar pro nosso cliente como a gente melhora. Só que, obviamente, né, tinha pessoas com vieses na hora de pensar esse raciocínio, e a pergunta que eles faziam na hora do check-out da pessoa, quando ele tá lá pagando a conta do hotel, fala assim, como é que foi sua estadia? 99% das pessoas falam, foi ótimo, entendeu? Porque aquela pessoa não tinha nenhum incentivo, né, nenhuma motivação de falar pra você, cara, não foi legal, a água do chuveiro tava gelada, ou etc. Cara, já acabou a estadia, ela tá indo embora, certo? Então, quando eles faziam essa pergunta, de novo, tinha a hipótese, conseguia coletar o dado, mas tinha um baita viés na pergunta. Uhum. Tava tudo lindo, perfeito, maravilhoso, né? Assim, não temos nada que melhorar, etc. Até que alguém foi e fez o que o Marcelo falou, se provocou e falou assim, mas será que a pergunta tá correta? Certo? Será que a gente não tá induzindo o cara a dar uma resposta positiva? E, obviamente, com a resposta positiva a gente fica feliz e aceita aquela resposta? E eles mudaram a pergunta. Não, o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer de melhor pra sua próxima estadia? Entendeu? Só mudaram a pergunta. E aí, de repente, o cenário mudou muito. Eu falo assim, mas tem um monte de gente que não tá gostando da água do chuveiro. Tem um monte de gente que não gosta do travesseiro. Tem um monte de gente que não gosta de tal coisa. Certo? Mas tudo bem. Num primeiro momento, é uma notícia triste, por assim dizer, mas ela é verídica. Sim. Né? E aí você consegue melhorar de fato. E aí você tá medindo a coisa correta, sem nenhum viés, e consegue melhorar. Né? Acho que só para fechar esse tema, os dados é um aspecto cultural que a Localiza tem, que o Google tem, que acho que o próprio Bruno fala muito, a gente tem que ser humilde para querer aprender sempre. E ser a empresa que mais aprende. Sim. E querer, o que isso significa na prática? Significa que tá tudo bem tá errado. Tá tudo bem não tá fazendo algo que tá errado ou não tá bom o suficiente. E quando você aceita isso genuinamente, você se permite de fato escutar o que tá ruim. Que é falar, beleza, a maioria das armadilhas dos dados acontecem quando você inconscientemente evita o erro, evita querer um feedback negativo, por alguma insegurança ou por algum medo de estar errado, e você não quer enxergar o detalhe, ou enxerga que algum erro ele é exceção e pode, ou não é exceção, às vezes é mais do que exceção. Então acho que esse é um detalhe, aspecto que a gente não pode ter medo de errar. A história do feedback é um presente, né? O cliente está dando feedback pra gente o tempo inteiro. E o tempo inteiro ele dá feedback pra gente. Se a gente estiver genuinamente disposto a escutar, a gente vai aprender, vai evoluir, vai melhorar e vai transformar os dados em diamantes valiosos de evolução contínua. E é legal que isso que você falou, né? Quando até ele, o autor do livro, né, o Neil falando, ele fala assim, quando ele foi escrever esse livro, a pulga atrás da orelha era,
Mas e a notícia ruim? Aonde que tá? Uhum. Porque é muito comentado sobre tudo que as empresas fazem com dados que deu certo. Sim. Ele falou assim, e aonde dá errado? Aonde que a medição não funciona? Aonde que o cliente tá falando e eu não tô escutando? E foi isso dá que ele pouca criou. visibilidade. Né? Exatamente. Ele falou assim, não, eu quero ouvir a medição que deu errado. Entendeu? Legal. Pra saber qual que é o jeito certo de medir e aprender com o erro dos outros, né? E aí foi aí que ele criou toda essa estratégia de dados do Google. Cara, não, tem que ouvir do jeito certo, entendeu? Mas aprendendo com quem fez errado, na humildade de, beleza, esse é o jeito certo de aprender e a gente vai evoluir a partir disso, né? Então, muito legal. Pessoal, a gente já falou aqui sobre vários temas, mas eu queria fazer uma pergunta que eu já tô me coçando aqui pra fazer. Vocês viram algum carro autônomo andando sozinho? Cara, vimos. E é uma sensação muito maluca. Parece que você tá no futuro, assim. A gente estava em São Francisco, rodando, tentando usar o Waymo, né? A gente viu ele na cidade, a gente até acompanhou um pouco ele. E tinha passageiros atrás, né? Funciona como se fosse um Uber, só que não tem motorista. Então ele ganha um lugar a mais, porque o lugar da frente do motorista é um a mais. Então ele aumenta a capacidade até do carro de transportar passageiros. E ele é super preciso na maneira de se deslocar. Então, assim, essa foi uma aposta do Google com o Waymo, que começou anos atrás e tá dando super certo. Eles já estão testando em São Francisco cada vez uma escala maior. E é muito empolgante, eu falei, né, de futuro da mobilidade. O potencial do carro autônomo de resolver um problema que é a gente dirigir. Sim. Obviamente que tem gente que ama dirigir. Exatamente. Dirigir é um prazer também, eventualmente. Mas eventualmente. Mas a maioria do tempo, ele é uma atividade rotineira que consome tempo e foco, Sim. que ele poderia ser produtivo para você estudar, ler um livro, trabalhar, ou eventualmente passar mais tempo com a família, quando você está viajando com a família, aproveitando a família, e de uma maneira segura. Então, assim, o futuro é incrível. Ele é tão complexo porque a aposta do Google é que o futuro é autônomo, não só do Google, mas de outros players como Tesla também. E a capacidade de gerar tempo livre e melhorar a qualidade de vida também é incrível. E por que ele é tão complexo? Imagina a quantidade de informações, né, que várias câmeras de um carro absorvem ao tempo inteiro, seja pessoas passantes, seja outros carros, a quantidade de variações e combinações que podem acontecer, e essa grande máquina de AI que está ali no carro tem que rapidamente ler, processar e tomar uma decisão Sim. que nem o ser humano. Então, a complexidade é gigantesca. Às vezes melhor que um ser humano. Pois é. É claro que também tem os dilemas éticos, Sim. né? Que isso sempre traz. O dilema da escolha. Eu tenho que... Onde eu tenho uma alternativa de cenários complexos do velhinho ou da criança, do animal ou da parede, enfim. Tem trazem uma série de questões filosóficas também, né? Que a gente vai ter que programar a máquina Sim. a tomar uma decisão que no fim vai ser uma escolha humana, e que vai ter que eventualmente ser aceita pela sociedade e que de alguma maneira a gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas acho que o output e o balanço final vai ser mais positivo, vai gerar mais tempo livre, vai gerar mais eficiência porque vai evitar trânsitos, os fluxos vão navegar de maneira mais calma, e que a única tecnologia que pode resolver isso é a inteligência artificial, que vai conseguir processar isso não só de um carro, mas de todos os carros numa avenida ou numa estrada, para evitar que eles consigam conviver entre si, se comunicar entre si, para garantir que eles estão vivendo de maneira harmoniosa e não ter nenhum tipo de acidente. Então acho que eu sei que nosso tempo está acabando aqui, mas assim, o que a Google está fazendo, eu convido todos os espectadores aí a pesquisarem sobre o Waymo, W-A-I-M-O, o Alphabet, que é a holding do Google, que tem várias empresas como a Calico, que eu falei, que melhora a longevidade, e a Google X, né, que aposta nessas tecnologias que se multiplicam por 10, ou como eles chamam lá de moonshots, né, que são as apostas do tiro na Lua, buscar a Lua para poder conseguir coisas transformacionais. Então, assim, é incrível, e a gente tem alguns meses que a gente voltou de lá, mas a gente ainda continua inspirado por tudo que a gente aprendeu, né, Chico? E tudo que a gente viveu lá nesses 5 dias. Eu não tenho dúvida de que deve ter sido uma experiência fantástica. Eu tenho uma última pergunta para vocês. Se a gente pudesse deixar uma mensagem central para quem está nos vendo, nos ouvindo, sobre o que vocês vivenciaram
Quais foram os aprendizados que vocês trouxeram de lá? Numa mensagem central, o que vocês poderiam dizer para quem está nos acompanhando? Não, acho que é uma boa e, assim, realmente muita coisa técnica a gente falou aqui, né? Muita coisa interessante a gente falou, mas eu quero voltar ao que o Marcelo falou bem no começo. Né? Qual que é a coisa mais... E você também falou um pouco sobre isso. Qual que é a mensagem mais importante aqui? Cara, no final do dia, é tudo sobre as relações humanas, entendeu? É comunicação, é estar junto com as pessoas, é você entender como juntos a gente consegue fazer mais, né? Então, se tem uma... Obviamente, tecnicamente, a viagem foi muito boa, né? A gente aprendeu um monte de coisa, etc. Mas, assim, se eu fosse falar a uma coisa que realmente mais marcou pra mim e que eu acho que mais fez a diferença, não só como indivíduos, mas como grupo, é a aproximação das pessoas e a gente vê que a gente tá nesse desafio junto, né? Que tem um monte de oportunidade, tem um monte de coisa legal pra acontecer, e que quando você olha pro lado, você admira e você gosta dos relacionamentos das pessoas que estão com você, entendeu? Então, né, saindo um pouco do técnico aqui, agora vestindo a camisa Localiza e a camisa de quem tava lá, eu acho que esse é o ponto central. Legal. Assim, a gente voltou, obviamente, muito inspirado, mas a gente voltou muito próximo, voltou muito amigo, e voltou querendo usar tudo que a gente viu lá pra fazer o bem aqui, pra fazer a coisa certa, pra fazer alguma mudança e etc. Eu acho que isso é o que valeu mais a pena de toda a viagem, né? Com E foi a certeza. parte mais legal. E fora as piadas e assim, a gente não Os pode, não vai dar perrengues, tempo aqui, os né? perrengues Não vai dar chiques. tempo de contar aqui, mas teve muita coisa engraçada que Muitos aconteceu também, perrengues mas chiques, isso fica né? para a terceira edição. Pois é, eu queria complementar o que o Chico falou, que acho que o futuro ele eu sou abundante, com muitas relações humanas. A mensagem acho que ficou muita união e falou assim, cara, tudo é possível. Legal. Qualquer sonho é possível de transformar. O Google nasceu em 98, 99, em 25 anos se transformou nessa gigante. Então, com as pessoas certas, com o sonho certo, com o foco certo e com o time certo, você consegue construir e fazer empresas e histórias incríveis de transformação. E acho que o último recado é, estudem muito tecnologia, estudem essa nova tecnologia da inteligência artificial, que essa acho que é a grande revolução. O Chico falou, fiz algumas comparações aqui, mas teve gente mais audaciosos que comparou que é mais revolucionário que a Revolução Industrial, né? Então, assim, tem gente que compara que o impacto da inteligência artificial na humanidade vai ser tão forte quanto foi a Revolução Industrial. Então, acho que isso se você pensar nessa possibilidade, fala, poxa, Sim. realmente, o que aquilo ali mudou a humanidade, e se isso aqui não chegar lá, mas for 80%, Uhum. é coisa pra caramba. Então a gente precisa estudar, se capacitar e estar à frente, porque além de ser muito legal, quanto mais você aprende, mais você quer aprender, acho que pode ajudar a gente a estar preparado para esse novo futuro. Que aula foi essa, hein? Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. Tenho certeza de que as pessoas que nos acompanharam estão mais bem preparadas para encarar de frente esse novo contexto. Dantas, Chico, muito obrigado mais uma vez pela presença. Realmente foi ótimo. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Prazer é Chico. nosso. Não, eu que agradeço. Esse foi mais um episódio da Universidade Localiza. Você encontra este e todos os outros no YouTube ou Spotify. Basta pesquisar por Universidade Localiza. Até a próxima, queridos.